Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, Levítico, capítulo de número 8, 9 e 10. A consagração de Arão e dos teus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e os teus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães ázimos. E retire toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica e cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode e o apertou com ele. Depois, pôs-lhe um peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra na parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, a base para santificá-las. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor. Então purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação sobre ele. Depois tomou a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor havia ordenado. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita e sobre o polegar da mão e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a espádua direita, também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor. Tomou um bolo ázimo e um bolo de pão azeitado e um coscorão e os pôs sobre a gordura, sobre a espádua direita. E tudo pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos teus filhos e os ofereceu por oferta movida ao Senhor. E depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou ao altar no holocausto, e estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida ao Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés.
Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos. E então os consagrou, as vestes, os filhos e as vestes dos teus filhos. E Moisés disse a Arão e aos teus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos comerão. Mas o que sobejar da carne do pão queimarás com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas essas coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico 9, Arão oferece sacrifício por si mesmo e pelo povo. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Pega um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para holocaustos, sem defeito, e traz-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeitos, para o holocausto. Também um boi e um carneiro com sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Essa é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faz a tua expiação do pecado e o holocausto, e faz expiação por ti e também pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou nas bases do altar. Mas a gordura, os rins, o redenho do fígado e a expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés, porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois o degolou o holocausto, e os filhos de Arão entregaram o sangue e os aspergiu sobre o altar. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e o queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou para a expiação do pecado, como o primeiro havia sido preparado. Fez também chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, assim como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e os abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar,
o que vendo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Levítico 10, Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que o Senhor não havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram então conforme a palavra de Moisés. Os sacerdotes e a bebida forte. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor tem falado por meio de Moisés. A lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, os filhos que ficaram: tomai a oferta dos alimentos, restante das ofertas queimadas, e comei-a sem levedura junto ao altar, porque é coisa santíssima. Portanto, comereis no lugar santo, porque isso é a tua porção, e a porção dos filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e os teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram, dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima a Deus, e Deus deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje oferecerão a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Vamos ficando por aqui. Continue firme aí no seu plano de leitura anual da Bíblia, ouvindo também. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Lembrando que o único objetivo é compartilhar a palavra de Deus na íntegra. E lembrando que nenhuma pregação, nenhuma explicação, nada substitui a palavra de Deus, viva e eficaz. Que Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.